Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hillary e hoje é um episódio emblemático, ela que retorna depois do nosso 100º episódio, dia 11 de abril de 2024. E assim, o coração tá bem aquecido, né? Já estivemos aqui no comecinho, numa resenha sensacional, mas antes de eu fazer a apresentação da nossa ilustre convidada, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. MedMac Fibra Ótica, você que está precisando de internet para sua casa, para os seus estudos, para sua empresa, para você jogar, assistir o seu filme preferido, MedMac Fibra Ótica. Eles possuem planos de 50 a 1 GB. MBK Barber Kids, você homem que precisa dar um trato no seu cabelo, na sua barba, você mulher que quer deixar o seu maridão ali nos trinks, MBK Barber Kids possuem mais de 34 unidades espalhadas pelo nosso Brasilzão. E você, empresário empreendedor que quer ter uma segunda fonte de renda ou outras fontes de renda, você pode ser um franqueado da MBK, tá? É só entrar em contato aqui para você saber mais. Vamos lá, jovem. Obrigada, Preparada? jovem, muito jovem. Vamos lá, jovem. Depende do dia. Então vamos para a primeira foto aqui, gente. Aí, temos... Oh, eu adoro essa foto. Quantos anos você tinha? 3 anos. Pois é, estávamos falando sobre começar pela infância, né? É. Então, no episódio passado não tivemos sua fotinho de infância, mas agora Sim. temos. Ai, eu tava em cima da goiabeira nessa foto. Era o meu aniversário de 3 anos. E eu tava de batom. A minha mãe deixou passar. E ali eu cortei, mas eu tô colada. É muito parecido com o Benjamin, meu filho, mas é meu irmão. A gente tem 1 ano só de diferença. E eu tive uma infância muito da hora, assim, roça, árvore, galinha, fruta. Então eu gostei muito, assim, desse dia. Eu lembro muito bem desse dia. Então é uma boa lembrança. Beleza, próxima foto. Ah, essa daí é a mãe de Ná. Viu? Essa é a figura taubatiana. Ixi, assembleiano conhece ela, assim, todos os assembleianos dos anos 90 conhecem ela, porque ela gostava de pedir um número. Posso cantar um número? E era um hino. Uhum. E eu ia com ela nas igrejas, figura. Difícil às vezes. Difícil às vezes. Mas eu ficava muito com ela. Eu lavava os cachorros dela. Ela me dava dinheiro, às vezes não. Tinha mais de 20 cachorros. E nessa época, nessa foto, eu já morava em São Paulo. E era aniversário dela. E a gente tá rindo porque embaixo ela tava jogando todas as carnes do churrasco pros cachorros na mesa embaixo. aí ela já tava apresentando Alzheimer. Entendi. Essa é a mãe de Ná. A gente chama ela de mãe de Ná, é a minha avó de Ná. Perfeito. Próxima foto. Ah, nossa, Casada Deus. Pagodeiro, né? com Pagodeiro. Wagner. Vagninho. Meu, você acredita que isso daí foi um noivado surpresa que fizeram pra nós? A gente casou em 5 meses. Com 5 meses de namoro, nós nos casamos. E o pessoal da igreja falou assim, meu, vocês não vão ficar noivo? Não. Já foi, já marcamos casamento, a gente já sabe o que é da vida. E aí uma amiga nossa foi embora do Brasil e esse era a festa de despedida dela. Aí eles pararam a despedida e falaram que era pra gente ficar noivo. A gente ficou noivo, assim, lá com eles. Foi muito legal. Eu tinha 26 anos aí. Que bom, né? Foi. Coisa gostosa. Vamos lá, próxima foto. Nossa, Olha Deus, só. essa foto. Então, você sabe que eu sou maquiadora? Maquiadora afetiva. Afetiva. Nossa, Deus. Muita coisa, né, que já aconteceu na minha vida. Conta pra gente, pra quem não sabe, o que é uma maquiadora afetiva? A maquiadora afetiva parte do princípio que não existem regras para você se maquiar. O que existe são as suas necessidades.
Então, por exemplo, eu não tenho a base X, então eu não vou. Não vai tampar os meus poros. Isso não é afetivo. A afetividade parte das necessidades do indivíduo e do diálogo. Então, quando eu falava assim, eu vou dar curso de beleza extraordinária, que era o curso dessa foto, né? Beleza extraordinária é a maquiagem afetiva. Então, a pessoa levava as coisas dela, ela descobria o que ela gostava mais no rosto dela, no corpo dela, na vida dela, as características físicas e emocionais. E aí a gente ia construindo a beleza e, no fim das contas, às vezes a pessoa nem usava maquiagem. Eu já fiz uma noiva, eu maquiava a noiva. E ela falou, eu não quero que você mexa na minha sobrancelha e nem quero colocar cílios. Eu falei, mas eu sei que eu sou maquiadora afetiva, mas você é a noiva. Ela falou assim, tudo bem, mas eu gosto muito do meu olho assim, da minha sobrancelha assim. E foi. E ela se sentiu super linda. Essa não é a regra do mercado que manda, é a pessoa se amando do jeito dela. Então, é um respeito com as necessidades do indivíduo. É interessante você trazer a consciência para a mulher de que ela não precisa seguir uma tendência, que o natural dela, ou com pouco, ela consegue exaltar o que ela tem de melhor. E se sentir bem dessa forma. Sim, porque, na verdade, nós moramos num país onde tudo é produzido, né? Esse nariz é meu porque eu comprei, esses cílios é meu porque eu comprei, esse cabelo é meu, a unha, enfim. E as pessoas que não têm a condição de comprar, né? Elas não são bonitas? Mas o que é ser bonito? Né? E aí eu tive a oportunidade de maquiar pessoas que tinham, inclusive, deformação óssea, sudorese. E essas pessoas, elas não podem se maquiar porque vai derreter a maquiagem. E também tive a experiência de fazer maquiagem, alguém fazer em mim, e quando eu olhar no espelho, e foi por isso que eu desenvolvi essa maquiagem, eu não me identificava. Eu falei, gente, isso aqui não sou eu. Esse olho não é meu, essa boca não é minha, essa sobrancelha não é minha. Então eu fui fazer, né, eu tenho os cursos contém 1 grama, mas eu fui para outra linha, a linha inversa, de não técnica, né? E a pessoa se sentir bonita para ela conseguir fazer sem a Thaís, né? Sem a influencer, sem uma foto de alguém aqui, eu quero ficar igual a ela. Não, eu tô gostando de mim, tô satisfeita. Mas aí é um trabalho psicológico, né, primeiro. Entendi. E tem tudo a ver com o tema de hoje, do nosso podcast, né? Vamos lá. Vai. Aqui você dando aula. 100% Thaís. Expressiva, né? Olha, eu tô contida aqui, né? Mas esse daí sou eu, gente. Eu me mexo muito. Eu queria saber Libras, inclusive. Eu vou saber ainda. Sou eu dando aula. Era um evento em sala. Eu faço muito evento em sala. E nós estávamos falando das tecnologias, das novas tecnologias, né? E o domínio delas. Para quem é da área da tecnologia e para quem não é. A IA está aí para isso. Você não tem que ser programador para saber, você tem que saber. Que na verdade é a revolução da revolução. Antes você tinha que saber o pacote Office. Você não precisava trabalhar com TI para saber o pacote Office. Agora você precisa saber mexer nas ferramentas IA. Então eu estava falando isso para eles. Nesse momento eu estava dando os exemplos. Essa expressão toda aí. Tem gente que me chama de dramática. Gente, eu não fico nem um pouco ofendida. Que é isso aqui mesmo. O drama é para a pessoa não esquecer do que eu estou falando. Tá? É de propósito. Entendi. Você já chegou a fazer artes cênicas? Ainda não. Meu Deus, acho que tem ali um viés. Né? Pode ser. Vamos lá. Próxima foto aqui. Comunicadora e executora de propósito. Olha, esse dia eu tô quase com essa roupa, né? Inclusive, eu boto extraordinário em tudo, né, cara? Por quê? Quando você... Nesse dia eu tava dando uma palestra no Marketplace, que agora não é mais esse nome, né? Na igreja da cidade, para a liderança do futuro. E é exatamente isso. Quais são as habilidades essenciais para o líder do futuro?
você vê uma outra alma, né? Um outro humano, sem os diplomas dela, né? Sem o que ela pode te oferecer. Quem é o Marcelo de verdade, né? Desligando isso daqui, sem a gente estar performando, controlando o que a gente está falando. Nós estamos aqui num papel. E o extraordinário é no escuro, né? Quando a luz apaga, é com Deus, com quem que eu estou falando. E a gente estava falando ali para empresários. Então, aquelas pessoas precisam cuidar dos colaboradores. Então, eu falo muito de DHO, né? Eu sou DHO, vocês vão ver mais para frente que é DHO, é Desenvolvimento Humano Organizacional. E humanizar os humanos é a coisa mais difícil do mundo. Então, você tem que recorrer à ajuda do alto para conseguir, senão fica ordinário. Entendi. Perfeito. Vamos lá, próxima. Nossa! Mulheres extraordinárias. Temos até aqui, ó. Canequinha. Meu, que legal. Nossa, obrigada. Eu tô adorando, tô adorando. Esse foi um evento, acho que foi o primeiro evento, foi 1 ano de Mulheres Extraordinárias. Foi lá no ABC Paulista, olha o tanto de gente que contribuiu para que esse evento acontecesse, gente. Né, a gente não faz nada grande sozinha. E foi no Café da Vila, um bistrô maravilhoso lá do ABC Paulista. E você acredita que no mês é permitido se emocionar? Com certeza. No mês que a gente foi fazer esse evento, o meu pai morreu. E sabe, só o tema era recomeçar. Eu disse, gente, eu não tenho condições. Eu fiquei em lágrimas o evento todo, né? Eu não tenho condições de apresentar o evento. E tinham psicólogos lá, tinha todas as pessoas que ficaram comigo o ano inteiro fazendo o evento. Nós fizemos mais de 33 encontros. E elas me ajudaram. Então, as pessoas que estavam lá me ajudaram a fazer esse evento. E quando eu não conseguia mais falar, elas iam lá e me abraçavam, apertavam. Foi uma choradeira. E foi um dia, assim, muito marcante na minha vida. Então, esse evento das Mulheres Extraordinárias. É isso. É mais que empatia, sabe? Muito mais. É vida na vida, é ombro com ombro, é choro com choro. Chega uma hora que você não fala assim, eu não sei o que eu vou falar pra Thaís. Eu vou te dar um abraço. Aí é o suficiente. É o suficiente, sabe? Porque você sente muita coisa sem dizer nada. Então, esse evento teve muitas surpresas, né? O que eu sei não é verdade. Porque eu não queria nem me maquiar, eu não queria ir pra festa. Meu pai tinha 10 dias que tinha falecido. Eu fui fazer até uma terapia uns 2 dias antes. Falei assim, eu devo ir? Ela, vai e sente o carinho das pessoas lá. E foi exatamente assim. E as pessoas não sabem, né? Ver foto, tudo, mas não sabem. Agora não sabem. É importante isso, né? É muito importante. Ai, o japonesinho. O Benjamin. Ai, esse japonesinho é o mentor, né? Mentor de vida. O Benjamin. O Benjamin, ele foi extremamente planejado. O Benjamin é o meu professor. Depois eu vou fazer uma pergunta lá na frente que tem um pouco a ver com o que eu vou te falar agora. Mas se alguém fala assim pra mim, Thaís, o que você é boa? É DHO? É maquiagem afetiva? É desenvolvimento organizacional? É tecnologia? Teologia? Não, eu sou boa em ser mãe mesmo. É uma coisa que eu tenho a audácia de dizer que eu estou acertando. Por causa do que as pessoas trazem. Não porque eu estou me validando. Né? Então, o Benjamin é um presente, assim, de vida que eu estou dando para o mundo. Porque agora ele já sabe que ele é um ser diferente, assim, eu não preciso da minha mãe, do meu pai, fica integral, e aí as referências são a escola, a igreja, o meio, o mundo, os amigos. Mas o Benjamin é o japonesinho, meu japonesinho bonitinho, o meu querido, amado filho, o filho da felicidade, né, Benjamin.
filho da mão direita. Então, assim, ele é uma figura, pedindo pra faltar todo dia na escola. É a melhor missão do mundo, é ser mãe. Então, você me corrija se eu estiver errado, por gentileza. Você acredita que você tá treinando o Benjamin para que você se torne obsoleta na vida dele? Em alguns aspectos? Sim. Quanto menos ele precisar de mim, melhor. Isso eu já falo pra ele. Assim, ó. Quando você se casar, pode ser que você precise de mim. Porque casamento é um B.O., né? É um milagre. As duas faces da mesma moeda. Sim. Eu entendi perfeitamente a analogia. Sim. E aí, a mamãe pode ser que a mamãe te ajude no seu casamento, quando você for pai, quando você for trabalhar, quando você for demitido, quando você demitir alguém, que eu não sei se ele vai ser CLT ou empreendedor. Mas, por enquanto, precise cada vez menos de mim. Então, vai tomar banho, vai ter essa autonomia lá, porque, meu filho, vai, resolve lá os B.O. Tem hora que é frustrante, porque esses dias eu fui pegar ele no colo e eu não aguentei com ele pesa 30 quilos. E ele falou, mãe, eu não tô conseguindo ficar. Assim, eu no meu subconsciente, eu não quis soltar ele, né? Mamãe, você não me aguenta mais. Eu falei, é verdade, tá bom, vai lá. Aí ele foi, eu soltei. Então, esse soltar tem muitos sentidos. E não é fácil, não. Ele é filho único, é o único que devolve essa coisa genuína, né, de filho. Mas ter um filho é uma missão que te melhora, assim, não tem outra. Te melhora muito. Chegamos no DHO. Nossa, aí eu tava... É a mesma pessoa, tá, gente? 1000 faces de uma mesma mulher. É que às vezes eu enjoo das coisas, aí eu troco. Bom, DHO. Por que eu fui virar DHO, gente? DHO, na verdade, é humanizar as relações, só que empresariais. E quando eu comecei a trabalhar com beleza, as demandas eram sempre as mesmas, né? Os relacionamentos, humano com humano. E eu trabalhei na Suzano, papel e celulose, que me trouxe muita experiência boa. As empresas papeleiras, elas são, em sua maioria, muito humanizadas. Tem selo. E aí, eu tenho as experiências boas do organizacional e as experiências ruins. E elas traziam muito isso para mim. Tiveram encontros, inclusive, que foi explicando para elas o que é assédio moral e o que não é. O que é assédio, né, dentro de uma empresa. Nós falamos sobre isso, mas para que você entenda o seu valor, de novo, é um assunto muito interno, de autocuidado, de autoconhecimento. Então, as pessoas hoje, dentro do organizacional, elas precisam se impor com respeito dentro da lei, mas para isso elas precisam se amar o suficiente. Porque senão alguém vai pôr sempre o limite para ela. Já passaram do limite dela há muito tempo. E ela vai guardando, porque precisa do dinheiro, porque precisa... Aí vem um monte de coisa, né? Eu preciso desse dinheiro, eu preciso dessa carreira, eu preciso desse trabalho, mas eu não suporto o meu trabalho. E esse assunto sempre voltava, né? Principalmente para as mulheres. E aí eu fiz esse MBA de Desenvolvimento Humano Organizacional e me tornei consultora de DHO. Humanizar as relações dentro das empresas. E aí veio a NR1, né? Que sempre existiu, mas existem muitas questões psicossociais que estão deixando as empresas malucas. Porque, gente, atestado de 14 dias por causa de crise de ansiedade. Isso existe. Eu vi muitos adolescentes, aprendizes, tendo crise de ansiedade. Aí entra a humanização para essas pessoas. Elas vão ser demitidas? Nós moramos num país no ranking número 1 de ansiedade. E aí? Se eu não for ansioso, você vai ser. Se não for nós dois.
Como é que a gente convive? Eu começo a ficar ansioso porque o meu funcionário tá ansioso. Então, aí... Se o meu funcionário entrar com um pedido de 14 dias, eu acho que eu vou começar a ficar muito ansioso. E se for mais de 2? Aí eu vou falar, Thaís, por favor. Uma consulta pra ontem. Pra ontem. Não é fácil ser empresário, contratar, porque assim, é complicado para os dois lados. Tanto para a empresa, que perde dinheiro com isso, e para o funcionário, que perde credibilidade com isso, mas ele está doente, né? Se fosse 14 dias com o braço quebrado, iam entender mais. Você entendeu? Agora as doenças é muito abstrato, as pessoas às vezes não acreditam. Você não consegue visualizar, você não é algo palpável para você. Então você começa a ter um julgamento de que a pessoa tá dando o famoso jeito brasileiro. Tem sim. Mas precisa do olhar bem crítico, humano do dono. Uhum. E aí ele precisa estar perto, né, do colaborador, senão ele não consegue identificar. Tá. Eu vou só refazer essa fala, porque eu me lembrei de algo que quando a gente fala o jeito brasileiro, começa a ser pejorativo. Então, as pessoas elas começam a agir de má índole. Sim. Perfeito. Sim. Interessante. Gostei. Tem jeito pra tudo, né? Exatamente. Nosso 100º episódio. Esse daí foi muito da hora, especial. Né? Esse daí foi muito especial. Foi muito especial. Eu amei. E eu tô muito feliz de estar de volta, né? Não, felicidade minha. Como eu falei pra você, eu gosto de conversar com pessoas que pensam. Ai, muito obrigada. Pessoas que eu considero seres pensantes. Obrigada. Porque me desafia e eu consigo entender um pouco mais ou menos do mundo. Sim. Eu começo a ter mais pergunta do que resposta. Sim. Mas me desafia também. Por isso que eu gosto. Vamos aí. O que você vai perguntar aqui que não deu tempo de treinar? E aí temos você, um outro pedaço de você com meme. Nossa, meu Deus. Meu marido é fotógrafo, né? Vocês sabem. Uhum. Ele falou assim, você é a pessoa mais difícil de fotografar. Olha as suas caras. Você se expressa demais. Falei, boa, é isso. É isso aí, gente, ó. Olha as caras. Mas eu acho que você é muito fotogênica. Você acha? Muito obrigada. Dá pra ver que eu tô indignada, né? Exatamente, entendeu? Falei pra você das artes cênicas, tem tudo ali, ó. Intrínseco em você. Vamos lá, próxima. Oncovale. Oncovale é um projeto novo, faz parte da diretoria do Oncovale. Em Taubaté vai ser o primeiro evento de multidisciplinar, eu não sei falar multidisciplinar, né? Okay. Multidisciplinar, obrigada. Multidisciplinar, que é um tabu também, tá? É muito bonito de dizer que todos os profissionais vão conversar em prol do paciente oncológico, paciente com câncer. Mas o desafio é que eles, de fato, conversem e troquem informações para melhor atender a pessoa com câncer. Então, nós vamos fazer o primeiro evento de oncologia. Vai ser lá na Anhanguera, dia 5 de julho. Depois eu boto o link em algum lugar aí pro pessoal se inscrever, que tá acabando, né? É menos de um mês. E eu fiquei super feliz de participar da diretoria desse evento. E a minha coordenadora, a Tabata. Temos aí vários profissionais que vão participar. E a doutora Flávia, que é do Lenço Azul, que eu sou também voluntária como maquiadora afetiva. Então, eu tô super feliz, que é um projeto bem novo, assim, pra mim. Antes, eu não fazia parte desse equipe multi, né? Eu vou ter que entrar nisso por causa da psicologia. E eu tô amando agora as novas pessoas que eu preciso conhecer, né? Então, eu tenho que colher informações das pessoas que já foram mais longe. E eu sou só estudante de psicologia, por enquanto. Não sou psicóloga ainda. Mas eu quero muito ser psicóloga da galera multi-oncológica. Perfeito. Pode mudar pra minha? Então, senhoras e senhores, agora vai começar o podcast.
Ah, então bora. Agora que vai começar. Então Você vamos. não é o que você pensa, pare de ser somos. chato. Para de ser chato. Então, o que você pensa sobre isso? Ó, nós estamos inseridos em um monte de juízes em todos os lugares que sabem de tudo, mas não fizeram nada. Não tem coisa pior. Você chega e conversa com uma pessoa e fala assim, eu já sei. Já sei, já vi. Você já fez? Não, nunca fiz. Eu já vi vídeo. Então você não sabe. Não, eu sei. Aí ela já começa. Não, eu sei sim, eu vi, eu perguntei, aqui pro chat. Eu sei como é que faz. Não é difícil. É difícil, sim. E aí você perde a vontade de continuar aquele assunto. Aí você vai para o outro ambiente, familiar. Ambiente familiar é maravilhoso. Lembrando que nós estamos falando do chato das pessoas que se acham juízes e juízas e não sabem nada daquele assunto, tá bom? Afinal, ninguém lê, ninguém andou, ninguém fez, ninguém teve sangue, suor, energia, mas o chat falou, então eu sei. E aí você vai pro SEI familiar. Então, gente, eu tô fazendo uma faculdade. Nossa, sério, boa sorte. Chato. Gente, incentive a pessoa a estudar. Isso aqui é uma coisa muito presente, né? Outro exemplo. Eu comprei um carro. Comprei uma Ferrari. Aí a pessoa vai falar o que pra você? Meu Deus. Você vai viver pra fazer a manutenção desse carro. Pelo amor de Deus. Ó, causa própria, tá? Vou pegar empírico isso. Minha primeira moto, uma 2013 mais ou menos. Uma Kawasaki Ninja, 250 cilindradas. Nossa, pensei que você ia falar que era uma Jog. Você lembra? Você é do tempo da Jog? O meu sonho era ter uma Jog usada. Eu queria. A primeira coisa que me falaram é, pra que você vai ter uma moto dessa? Começa com uma 125, você nem sabe pilotar direito. É muito visada, vão te roubar. Vão te roubar, vai cair, vai morrer. Vai cair de moto. Você tá correndo um sério risco na sua vida. Não vai viver até os 34. Não vai. Aí, uma outra coisa que me falaram também, que era assim... Nossa, mas todo mundo começa com uma 125. E você tá pulando etapas. Aí eu respondia da seguinte: eu não me enxergo como todo mundo. Boa. Aí você... Pronto, acabou. Aí você virou o chato pra pessoa, né? Sim. Aí... Metido. É metido. Você é um metido. Então, assim, quase todos os nossos relacionamentos, mesa, ambientes... gente, eu tô generalizando aqui pra vocês entenderem, tá? Se você não se enquadra nisso, então não é pra você. Se você não sabe interpretar o que tá sendo dito, já pula esse podcast. Vai embora. Não tô te chamando de chato em tudo. Até porque eu também sou chata em alguns momentos. Mas não é esse chato de exigir o que é certo, o que é correto, analisar. Não é esse chato que a gente tá falando. O chato é a pessoa que joga água fria no ambiente. Que fala que sabe e não sabe. Uma coisa que vocês que me acompanham sabem. Toda vez que eu vou começar uma palestra, uma aula, levantem. Gente, vamos ficar de pé. O que eu sei não é a verdade. Porque as interpretações do padre, né? Pense em um padre. A gente fez aqui um exercício. E tá difícil construir um senso crítico. Como é que constrói um senso crítico? Você vai dar o que você sabe. Você vai dar o que você sabe. Você vai dar o que o outro sabe, não você. Ou um amigo meu, nananana. Se você na sua mesa tem um terceiro elemento disposto a contribuir sem ser arrogante, você é milionário. Mas hoje a gente não para no segundo. Você está numa mesa. Sabe o combo de saberes? Não. É o combo de saberes. É o mastermind. Sabe? Vamos, fala aí. É muito raro você ter um encontro que você fala, que rico. É raro, gente. Nossa, eu aprendi muito. Ou aprendi que eu devo
recolher a minha insignificância. Eu aprendi, né? Esses dias eu aprendi a recolher minha insignificância. Então, nossa. Mas é bom também. Então, tá difícil porque sempre alguém sabe mais. Já foi mais. Não foi nada, mas, né? É sempre o meu é melhor. Eu já fiz. Eu comprei. O meu amigo já tem. Ai, não vai, porque eu já fui. Ó, quer ver uma coisa boa pra você ver como só tem gente chata? Você vai ter parto normal ou cesárea? Nossa, meu Deus do céu. Essa pergunta, as mulheres daqui sabem que, olha, perde amizade. Porque aí, se você decide ter parto normal, você é uma pessoa muito irresponsável com a sua gravidez. E se você tenta fazer cesárea, você é uma pessoa muito irresponsável com a sua gravidez. E aí, se a pessoa, de fato, não se posiciona, ela vai sendo levada pela opinião dos outros, o que é, na maioria dos casos, muito presente. Ah, mas ela falou que vou sentir muita dor. Então eu não vou fazer parto normal. Ah, mas a outra falou que o pulmão da criança não está pronto para o parto cesariana. Então, eu não... Tá, o que você vai fazer então da sua vida? Ah, seja o que Deus quiser. Decide. Você decide alguma coisa, né? Bate no peito, eu vou decidir, você é mulher mesmo. Decidi fazer parto normal. Ai, você tem certeza? Tenho certeza. Você já fez parto normal? Você entendeu? Você já fez parto normal? Nunca fiz parto normal, então fica quieta. Então eu vou ter o parto normal. Eu quero ter experiência de me arrepender. Me deixa. Mas aí você tem que ter também uma inteligência emocional para dar conta que você vai perder uma amizade se você der uma resposta assim. Então, você viu a música do Yanni? Você viu o jeito que ela é? São várias notas. Ela fica muito lenta, depois fica muito rápida, e depois ela volta pro lento. É assim a nossa vida. É assim. Um bate, o outro assopra, o outro bate, o outro bate. Aí você fala, nossa, gente do céu, vou embora pra casa, porque só por Deus. Entendeu? Aí a gente começa a virar muito o olho durante o dia. Porta de escola é uma beleza pra isso. Então é sempre o chato de que não pode parar. Moço, isso aqui aconteceu semana passada. Moço não, era um senhor. Senhor, não pode parar na faixa. Era um senhor, então eu falei assim com ele. Não pode parar na faixa. Não pode. Aí ele abaixou o vidro. Eu falei assim, é agora que ele vai me xingar, né? Ele falou assim, é só rapidinho, não dá nada não. Pois é. A mulher que estava atrás dele xingou tanto esse homem, esse senhor. Xingou o homem. E ele só poderia ter saído da faixa. Entendeu? Então ele poderia ter evitado. Então hoje, por que a gente fala do chato? Nós não entendemos os nossos próprios limites de ouvir o que o outro tem para dizer. Vamos escutar. Lembra? Empatia, é tão fácil falar de empatia. Gente, não é fácil. Se colocar no lugar... Empatia não é isso, tá? Para começo de conversa, não é isso. Se você tá achando que é se colocar no lugar do outro, não é. É você escutar sem julgar. Isso é empatia. Fala, Marcelo. Thaís, eu discordo 100%. Debate é bom. Alguns. Para você começar a construir alguma coisa. Eles nunca falam... Presta atenção, presta atenção nisso. Close nela. Se a pessoa... Você está falando sobre algo técnico, sobre uma profissão, sobre uma ciência, por favor, não diga eu acho. Porque você não fez nada. Você não tem comprovação nenhuma. Você está em alguma revista? Eu acho já pode parar. Escuta, tchau, gente. Eu acho, na minha opinião, se você assistir um debate de análise crítica, ciência, as pessoas sempre citam quem descobriu, quem chancelou, quem foi, filósofos, cientistas. Então, se numa discussão você não consegue achar uma pessoa
né? Um livro. Tem um livro? Deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. Tem um livro. Ele é proibido em alguns países. E tem muitos autores que pegam citações deste livro, acho que você vai saber que livro que é. Eu acho que você já deve ter lido. Pegam citações deste livro, colocam no livro deles, com uma coisa mais gourmetizada, causam impacto e pronto. Ah, eu li no livro tal. Mas não é. É um livro que muitos chamam de livro da sabedoria milenar. Você sabe qual livro que é? Tem um aqui que eu tô na mente. Então, se você não consegue citar o capítulo e o versículo deste livro, ela é muito generosa, né? Você é uma mãe. Validou o que eu tava pensando. Isso, boa. Boa. Assim, se você não consegue citar o capítulo, o versículo e a praticidade dele, se é uma discussão aplicável, desculpa, aí é o seu achismo, é o seu repertório, você precisa escutar. E aí acaba o diálogo. Acabou o diálogo, não tem crescimento, não tem conhecimento. Aí você virou chato. É muito ruim você conversar com a pessoa. Você vai contar uma coisa, e aí você começa a ficar cada vez mais escondido na caverna. Né? Você fala, eu não vou contar porque aquela pessoa não vai ficar feliz. Eu não vou contar porque aquela pessoa vai falar que não foi uma boa decisão. Você vai contar pra pessoa uma coisa legal e pra você, aí a pessoa fala, nossa, sério, nossa, pra mim foi tão fácil. Nossa, gente, chatice. Fica feliz. Nem que seja pra deixar o outro feliz. Isso em casamento é muito presente, né? Porque não é fácil pra mim, é facílimo pro Wagner. Gente, eu já tentei fotografar com ele, mas eu tenho juízo, né? Então, eu já tentei, ele sabe coisas técnicas, você sabe coisas técnicas que a Hilary não sabe, e aí vocês se complementam. Mas o que precisa para você não ser o chato? Humildade, que também é outro milagre, né, da vida. E quando eu falo de falta de conhecimento, falta de escuta ativa, é falta de humildade. Ponto. Não tem ponto de correr. Se você não sabe escutar, eu já sei tudo. Sério, eu tenho medo de gente assim, que já sabe tudo, não tem mais nada para aprender. Eu me coloquei nesse lugar de desafio e hoje eu sou aluna, né? De psicologia. Gente, pensa na dificuldade que é. Uma comunicadora, falante, né? Falante. E ficar quieta. Lembra que da outra vez eu falei que eu era muito corajosa, né? Eu preciso pegar essa coragem toda para ficar quieta. Porque eu estou no lugar de aluna. Eu tenho que ficar ali colhendo o máximo que eu puder num ambiente que nem sempre é o que eu esperava, né? Porque a educação no Brasil já é desafiadora. Educação do ensino superior no Brasil é mais desafiadora ainda. Porque todo mundo ali, eles não deviam nem estar ali, gente. Eles não deviam estar ali. Uns deviam estar fazendo terapia. Os outros, eles podiam ser cientistas já. Porque eles sabem tudo. Sabem tudo. Difícil. Chama a NASA, né? É chato. É chato. Sabe, aí você começa a falar assim, que chato, né? É chato. Usa essa frase quando você fala assim, nossa, que chato. Tá bom. E vaza. Porque é melhor pra você. Você evita um conflito. O casamento é um pouco diferente, não dá pra fazer isso, né? Que chato. E pronto, acabou. Mas nós estamos na sociedade onde todo mundo sabe tudo, ninguém viveu nada, não tenho tempo para isso. Se eu não sei alguma coisa, eu tenho preguiça de aprender, mas eu vou pesquisar, porque eu tenho que parecer inteligente. Eu não preciso nem ser, eu só preciso parecer. E aí tem o povo que não checa nada e acredita no que parece. Então, você não é o que você pensa. Exatamente. Pegando nesse gancho Bem aí, filosófico, por né? exemplo, quando a gente vê as redes sociais, estamos inseridos nesse meio e tudo o que uma pessoa fala, a gente toma aquilo como se fosse verdade absoluta. Sim. Eu vi que você postou, acho que
ontem, salvo engano, sobre o Google. Sim, acadêmico. Google Sim. Acadêmico. Sabia que eu não sabia que existia Google Acadêmico? Legal, agora você E aí sabe. eu olhei aquilo e falei, cara, que sensacional. É. Então, pô, pesquisou alguma coisa, ouviu uma informação, para saber se ela é fidedigna, vai para um local adequado. Seguro. E você sabe que tem gente se dando mal, né, na faculdade, por causa da inteligência artificial, né, que a gente tem, né, nós sabemos de tudo. Imagina, não vai ter antiplágio, não vai ter anti-IA na faculdade. Mas os professores, eles estão ficando profissionais em pegar o que é e o que não é de IA. Até porque, gente, eu sei que vocês sabem, mas não custa lembrar. A IA, ela vai pegar informações que já estão na rede, tudo bem, não significa que aquilo seja verdade. Então pode vir uma fake news junto na informação. Se não tem da onde veio a referência, no Google Acadêmico sempre tem a referência, se você não teve o trabalho, afinal de contas você sabe de tudo, eu sou espertão, eu vou deixar para a última hora, vou fazer o chat faz para mim, e tirou 0. Ficou com 0. E é engraçado porque o nome do exercício é trabalho de casa. Não, mas o que dá trabalho hoje em dia? Eu não quero ter trabalho no meu trabalho. O ruim do trabalho é ter que trabalhar. Eu não quero o seu trabalhar. Madruga. Uma boa referência. Excelente referência. Então, o que não dá trabalho hoje? Me explique. Isso aqui que nós estamos fazendo dá trabalho para fazer. Marcelo Rezende, isso, né? Dá trabalho para fazer, gente. Isso aqui dá trabalho. Mas o que é significativo é compartilhar conhecimento. Em contrapartida, nós estamos construindo mais coisas, né? A gente está expandindo, a gente está se esticando aqui. Porque antes disso tem muita coisa acontecendo. Agora, se a pessoa não se dá o trabalho de fazer uma comida, checar uma informação, isso é perda de tempo. Se você fizer um quiz, deixa eu ver se eu vou perder muito amigo aqui com essa pergunta. Se você fizer um quiz sobre geografia, eu sou ruim, tá? De geografia, já tô falando uma coisa que eu sou ruim. Das pessoas que você conhece, você acha que a nota vai ser boa ou ruim? Da maioria. A nota de básico, geografia básica. Média. Média. Tá ali na média. Média. Algo medíocre. Tá. E se você fizer um quiz bíblico? E aí? Você não precisa responder. Das pessoas que estão ao meu redor? De 0 a 10. Na média ali? Não é pra ficar com raiva, hein, gente? Na média, né? É pra você pensar, tá bom? Quiz bíblico. Entre 4 e 5. Bota aí. Deixa eu ver se eu posso falar. Ai, meu Deus, já começou a bugar aqui. Eu assisto muito Show do Milhão. Ok. Antigamente, tinha umas perguntas muito difíceis. Hoje, eles fazem muitas perguntas da Bíblia. Exemplo, quem escreveu os 10 mandamentos? A pessoa não sabia. E eu nem estou falando no contexto religioso. A pessoa não sabe quem escreveu os 10 mandamentos. Essa eu pulo. Quem foi Moisés? Quem abriu o Mar Vermelho? Eu pulo. Nossa. Gente, por quê? Isso é uma coisa básica. Nosso país é cristão, tudo bem? Porque ninguém checa, ninguém lê. Teve um podcast do Douglas Gonçalves, eu acho que foi até com o Carlito, que ele falou assim, essa era de parecer que sabe os box de devocional? Polêmico isso aqui que eu vou falar, mas você vai se identificar. As pessoas não estão lendo, elas postam o livro. A página do livro. Devocional de hoje. Não se aplica pra vocês, só pra mim, tá, gente? Vocês não fazem isso, eu faço. Então, assim, caramba, você leu tudo aquilo? E aí o Douglas falou o seguinte, as pessoas estavam comprando os devocionais e o box que eles tinham, a assinatura, pra colecionar.
elas não estavam adquirindo de fato conhecimento, porque depois eles faziam um quiz sobre o box ou para passar no curso deles de teologia, e as pessoas não passavam, ou as notas eram muito baixas. Eu fiz a prova deles para fazer. Gente, é muito difícil. São perguntas assim, para mim, eu não domino teologia, mas para mim foi muito difícil. E eu não tenho nenhum livrinho, quer dizer, agora eu tenho. Então, essa era de comprar devocionais, não vou falar o nome aqui, né, que tem uns aí que todo mundo acha lindo, maravilhoso, famoso, mas de fato você está adquirindo conhecimento e aplicando na sua vida? Se você está sendo confrontado de queimar a sua cara e falar assim, eu faço isso ainda, né, com uma caminhada, eu não tenho esse valor, eu tinha esse valor, não tenho mais. Se você ainda não é um modelo a ser seguido, por isso que eu falei que a paternidade faz a gente melhorar muito, pode jogar fora. Joga tudo fora, gente. E o que é o modelo? É você ter coragem de ficar quieto. Por que você tem que dar uma opinião em tudo? Você não consegue ficar quieto? Inclusive, esses dias... vou falar. Tá. Esses dias... Veio. O processo vem, faz o download, analisa. Isso aí. Veio uma maquiadora me ensinar a me maquiar, ela tava junto. E eu fiquei quieta, eu recolhi a minha insignificância. Uhum. Por que eu tenho que falar, tá, eu sei que não é assim. Eu já sei. Que chata. Deixa a mulher falar. Ela falou coisas que eu não vou aplicar. Mas ter a coragem de ficar quieto, às vezes te faz melhorar o silêncio, sabe? Você tem coragem de melhorar o silêncio? E aí, nesse livro da sabedoria milenar, ele, em Provérbios, fala muito sobre qual é a sua conduta em relação à sua boca, ao que você conhece. Você, já que você é o bonzão, vai sentar lá atrás. Deixa os outros sentar na frente. O que você quer aparecer? Isso que é aparecido. E esses dias eu entrevistei um psicólogo da FGV. Mais de 20 anos, né? Aí ele falou assim, bom, você vai sofrer muito. Tá, obrigada, já terminou a entrevista. Já dizia um livro milenar que nem no mundo tereis aflições. Isso, eu falei, tá, próximo. Não, é só isso mesmo. Por quê? Porque você tá esperando ganhar em qualquer ambiente. E às vezes você vai ser a pessoa que vai dar. Então tenha coragem de contribuir, mas com humildade. É ali que eu te falei que eu precisei recolher a minha insignificância, porque o professor, o analista, o comunicador em si, né? Quem sabe o seu perfil, o comunicador, ele é professoral, ele quer ensinar algo, mesmo que a pessoa nem perguntou sobre. Você quer dar exemplos, você quer mostrar que sabe, você é dramático de propósito. É a personalidade da pessoa, é o design da pessoa, é assim. Só que você tem que segurar, porque senão você vira o chato. Você é o chato da mesa. Ai, quem quer se apresentar primeiro? Vai a Thaís, levanta a mão, quer ver? Tem certeza que tem alguém que fala assim, não, a Thaís, é a Thaís. Então, assim, faz essa autoanálise. Se você vai contribuir com a mesa, mas vai contribuir de verdade, aquilo não é para o seu ego, se for o contrário disso, você é o chato da mesa. E eu vou te fazer a pergunta daqui a pouco, tá? Isso eu estou guardando para um momento oportuno. Perfeito. Realmente, você ter essa inteligência emocional para saber o que, como falar, por que falar e quando falar, é fundamental. Eu vejo isso muito aqui, fazendo podcast. A maior parte das vezes, e grande parte delas, acho que quase 90% das pessoas que eu entrevisto, elas têm um know-how ao qual eu desconheço totalmente. Então seria muito errôneo da minha parte querer falar, não, eu entendo perfeitamente isso. Eu faço isso. E não é isso. Não, deixa eu falar que eu não sei, né?
esses dias aconteceu isso. A moça veio perguntar pra mim de um produto de limpeza. Falei, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Aí o moço que tava do meu lado falou assim, nossa, que libertador isso, né? O quê? Falar que não sabe. Falei, filho, vamos aí. Não é de propósito, eu realmente não sei. Né? E aí, de novo, nós estamos em papéis de que as pessoas esperam que a gente saiba. E não, eu tô bem de boa, não sabendo. Cara, isso é sensacional. Mas antes, nossa produção aqui... eu não sabia que você ia abrir aqui. Um presente aqui, eu sei que vocês estão curiosos pra saber o que é, e eu também tô, e a gente já continua nosso bate-papo. Eu posso rasgar? Pode rasgar. Tá bom. Eu Rasga. não tenho muito trejeito com essas Vai, coisas. A Hillary, ela é mais delicada com essas coisas. Pode rasgar. Não vou guardar pro próximo presente. Olha saquinho. só. Vamos lá. Portinari. Café, É o que eu mais gente. gosto. Café é vida. Café. Valiosíssimo. E tem até o referencial dos 3 neurônios aqui, ó. Isso, dos 3, gente. Hoje eu tô na esperança de fazer mais uma conexão aqui neural. Por que café? Né? Café é extraordinário isso aqui pra mim. O café, ele te possibilita construções, desde sempre. Alguém perguntou pra mim essa semana, você não faz mais café? Foi uma aluna, colega minha, falou assim, o que é o café extraordinário? Eu falei, o café extraordinário é você sair de uma mesa feliz. Nossa, que legal, não sabia disso. Mesmo que seja algo que você não vai aplicar na sua vida, mas você sabe, né? Como que é um ponto cruz. Nossa, você sabe fazer ponto cruz? Eu sei. Nossa, que legal, não imaginava que você sabia fazer ponto cruz. Eu sei fazer um brownie. Nossa, isso aqui faz um brownie maravilhoso. Eu não sabia que você... Sabe, uma coisa que não foi planejada e ao mesmo tempo teve humildade. Sabe a troca genuína? A troca, gente, o diálogo. Ninguém pegou isso aqui para pesquisar. É o conhecimento adquirido com o tempo. Sem isso aqui. ChatGPT, gere pra mim uma receita de brownie, porque eu vou... Sim, a receita de brownie dá. Mas aí é aquele conhecimento que só você tem, e aí você vem, e graças a Deus que isso ainda, né, não teremos como substituir, que é a experiência humana. Então, eu faço desse jeito, eu faço de outro jeito a mesma coisa. Uhum. Se a gente pegar a receita de olha, eu comprei 2 bolos de fubá cremoso, que me disseram que era de fubá cremoso. E nenhum era de fubá cremoso. Abri, esperei lá. Você já comeu bolo de fubá cremoso? Você já? Já. É maravilhoso, gente. Já, minha esposa falou que já. É um que tem um creminho assim no final. Coisas que eu não me recordo. Minha memória é seletiva pra essas coisas. Come. E tomando café. Aí, não era o bolo de fubá cremoso. E assim, se você comprar pronto, a massa pronta de bolo de fubá cremoso, não fica igual ao bolo de fubá cremoso. Então, são essas experiências personalizadas que não dá para ter com isso daqui. Né? Não, é impossível ter. Falam que as pessoas, elas se conectam, né? Quem fala? Primeiro, tem a física quântica, que diz que nós estamos conectados o tempo todo, e tem a espiritualidade, que diz que nós estamos conectados o tempo todo. E eu fiz essa experiência já, sabe aonde? Onde? No metrô. Eu morei em São Paulo, 17 anos, né? Então pegava muito metrô ali na linha vermelha, Brás, Luz, Belém, Moca. E eu ficava olhando na nuca das pessoas. Você acredita? Eu ficava mirando assim, ó. Se nós estamos conectados, porque no metrô a pessoa fica aqui, tá? Com a gente. E às vezes eu arrumava a etiqueta da pessoa, ela nem sentia. E aí eu ficava assim, eu vou olhar na nuca, vou ficar olhando na nuca. Essa pessoa vai coçar, vai sentir uma coceira na nuca. E a pessoa se mexia. Sabe quando você fica... Tem aí uma superstição que diz, se você ficar olhando na nuca da pessoa, a pessoa vira e olha. E é verdade, é verdade. E aí, quem tem o domínio desse assunto, fala aqui, comenta, sei lá, fala alguma coisa aqui pro Marcelo.
Porque isso é muito verdade. As pessoas estão conectadas. E o semelhante atrai semelhante. E aí elas têm coragem de trocar. E elas vão falando da sua vida. E as experiências. E aí, ó, dá 5 xícaras de café. E vai lá fazer mais garrafa. É assim. E é por isso que o conhecimento existe. As pessoas sentam, têm paciência, têm o tempo para perder. Quem tem coragem de fazer isso? Ficar 5 horas conversando? Ai, tô cheio de louça para lavar. Vou ficar aqui, ó, conversando. Conversando. Mas conversa, né? Não é papo furado, né? Fofoca dos outros. Conversa. Gente, é assim que existe a psicologia. Foi assim que foi cientificamente, né? A psicologia só é uma ciência por causa da observação, da filosofia. Então, se você não observa, se você não tem tempo para gastar observando, testando, aí, desculpa, você é o chato, você não sabe. Não vai ficar analisando? Senta, analisa. Nossa, tá perdendo seu tempo. Não, eu estou fazendo análise. Por isso que a pessoa que trabalha home office, ela não tem valor. Porque ninguém tá vendo, né? Ela trabalhar. As pessoas precisam ver. Exatamente. A parte do home office é interessante. Eu vivo isso, né? Porque às vezes eu tô em casa, eu tô em casa ali e Marcelo não faz nada. Às vezes parece que eu não tô lá. Ou às vezes parece que eu não tô fazendo nada, né? Tipo, me chama, vai fazer não sei o quê. Mas você sabe que tem uma estatística do pessoal da tecnologia? Isso veio do Fórum Econômico Mundial, que eu fiz um evento em sala. Que o profissional da tecnologia, na maioria, é sempre remoto. Eles começam a duvidar das suas capacidades. Porque não tem um time para dizer, funcionou, Marcelo. Não tem ninguém para validar aquilo. É você com você. E aí os profissionais da tecnologia, quem trabalha em home office, começa a colocar em xeque o seu conhecimento. E aí entra em depressão, crise de ansiedade. Tá difícil, viu? Tá difícil. Não vai pra esse caminho, não. Você é bom, fica tranquilo. Ô, Marcelo, parabéns, tá dando certo, viu? Obrigado, né? Eu tenho praticado a escutativa. Isso, boa. Porque uma das coisas do podcast em si também as pessoas elas têm muito medo, que nem a gente tava falando, né? De, eu preciso ter todas as respostas. Não. Normalmente, muitas pessoas elas deixam de participar de podcast porque elas têm medo de falar, eu não sei responder essa pergunta que você me fez. É isso mesmo. Né? Outra coisa também, na parte da conversa em si, é você saber ouvir, prestar atenção, e o que a gente estava falando, né? Você prestar atenção no que a pessoa está falando, pensar como que ela chegou naquilo, o que você pode trazer, exatamente o que você falou. Se você não tiver nada para acrescentar na conversa ali, só escuta. Talvez você aprenda alguma coisa, talvez em algum momento chegue sua oportunidade de falar. Sim. Que tem uma das coisas que é mais interessante, que é, se você for a pessoa mais leiga da mesa, sinta-se num local privilegiado, porque você vai absorver muita coisa. Sim. Obviamente, se você tivesse esse olhar. Essa visão do tipo, eu tô num lugar aqui onde eu vou aprender alguma coisa. O contrário também acontece. Então, se você é a pessoa que fala, nossa, eu não tô entendendo nada que eles estão falando, anota, pesquisa, e é isso mesmo. Você tem que estar no lugar que você não te gerou algum interesse. Mas vai pesquisar sobre. Né? Com certeza isso vai agregar na sua vida. Foi assim que eu cheguei, né? O nosso meio chama de bereano, de checar o que está sendo dito. Peraí, não é porque o Marcelo tá falando que é verdade. Vamos ver? Agora é rápido, né? Pra checar. Vamos ver. Tá. Antes era difícil você checar. Era difícil você duvidar de uma ideia. Para você duvidar de uma ideia e rebater, você tinha que ter muito conhecimento. Você tinha que ir atrás de outras referências. Hoje não. Hoje você fala, não. Jejum intermitente emagrece? Emagrece. Não emagrece. Emagrece? Porque eu emagreci. Quem falou? Olha aqui, o chat tá falando. Não, gente, não é isso. Tá? Isso não é conhecimento. Isso é pesquisa e nem sempre... Não tô falando do jejum intermitente em si aqui, tá? Só um exemplo. Mas são assim as conversas, né? E quanto mais isso vai ficando raso,
mas o meio vai ficando, agora a palavra que ninguém gosta, medíocre. Oh, credo, Thaís. Não, é o médio. É o médio. Ó, você tem muito livro, mas não lê. Você sempre é a pessoa que é ridicularizada, por exemplo. Número 1, tem muito livro, mas não lê. A pessoa ridicularizada. E a pessoa muito raivosa, que tudo acha que é ofensa. Né? Você comprou uma moto, você foi falar para a pessoa ficou com raiva porque você comprou a moto. Você sentiu que ela ficou com raiva. Você coloca alguma coisa na internet sobre mentira. Aqui, ó, Marcelo tá dando indireta para mim na internet. Isso é coisa de gente sem conhecimento. E aí a falta de conhecimento traz junto a falta de educação. É educação, gente. A pessoa que lê bastante, a pessoa que se coloca, a falta de conhecimento faz a gente pecar, inclusive, né? A gente fica com ódio, a gente fica com raiva, a gente interpreta errado, lembra das interpretações? A gente nasce com várias referências que os nossos pais, a nossa família, a nossa cultura, o nosso país nos deu. Aí eu chego lá na Alemanha e falo o quê? Nossa, que gente esquisita. Eles estão fazendo tudo errado. Gente, quem é você, né? Quem é você na fila do pão? Chegar no Japão lá e todo mundo esperando abrir o sinal para passar na faixa, você olha assim e fala, que isso, gente? Dá para passar? Mas, Marcelo, isso acontece com a gente o tempo todo. Porque por que eu tenho essa vontade de ter conversas assim, de troca? Discorda de mim, por favor, sabe? Aconteceu isso comigo. Quando eu saí de Taubaté, eu fui para São Paulo. Uhum. E eu cheguei lá, tinham pessoas fazendo tudo errado. Eu falei assim, gente, essa moça está usando calça, ela tinha que estar de saia, sabe? Umas coisas assim. Gente, essa moça está usando brinco, ela não podia estar usando brinco. Gente, essa pessoa acorda 4 horas da manhã para trabalhar e chega em casa 9 horas da noite. Que horas que ela vive? E aí eu comecei a perceber que essas pessoas eram legais. Que essas pessoas tinham família, que elas tinham muito mais para me acrescentar, que elas iam me ensinar a ser uma paulistana, que elas iam me ensinar a não me perder no metrô, porque eu não sei de nada. Quem você pensa que é para vir aqui e falar pra gente que a gente tá fazendo tudo errado? Né? Você veio aqui ganhar e tá dizendo que a gente tá fazendo errado? Que arrogância é essa? E então, assim, recolhe a insignificância, mora, fica, analisa, retém, o que é bom, claro. E aí eu percebi que eu morava numa bolha. Você fala, nossa, tem mais aqui. Vamos, fala aí. Fala aí. Eu quero aprender. E isso me salvou em São Paulo. Você me lembrou de um fato interessante do quão as pessoas elas estão impacientes. Teve uma pessoa que ela deixou de seguir o nosso perfil porque nós entrevistamos uma outra do mesmo segmento com uma opinião contrária. Uma pregava uma coisa, nós no que chamamos a outra para ela trazer a verdade dela, essa pessoa aqui parou de seguir. Parou de seguir, parou de falar. Pronto, acabou. Acabou o conhecimento dela. Eu falei, gente, se todo mundo que eu trouxer aqui que tem uma opinião igual, não vamos construir nada, né? Vou pra onde? Não. Ou então, tipo... É um looping, né? Eu trago um, perco um, porque... Então, assim, isso na rede, né? Uma coisa superficial. Imagina a convivência da pessoa que sempre é difícil concordar, né? Ou você precisa estar sempre certo. Imagina conviver com uma pessoa assim. Não, mas eu tenho a razão. Isso é tão antigo, mas é tão presente. Não, eu prefiro ter paz do que ter razão. Tá, mas precisa ter coragem para ter paz. E para onde você vai? Você vai fazer terapia, por favor. Porque não dá tempo, de verdade, Marcelo, não dá tempo de você ter um dia... tem uns milagres aí, né, no meio do mês.
Você fala, nossa, ninguém discordou de mim, não veio nenhuma seta. Não veio ninguém me cortou, ninguém buzinou, o marido não discordou, deu tudo certo este dia. Nossa, gente, eis que o céu se abre. Não tem. Né? Todos os dias alguém vai discordar de você. É a punição, né, que chama isso na psicologia. Ó, falou primeiro semestre. Nós estamos o tempo todo ou respondendo a um estímulo ou punindo alguém porque ela não correspondeu às nossas expectativas. Então, eu vivo punindo meu filho. E a punição não significa bater nele, tá? Significa falar assim, se você não arrumar a cama, não tem joguinho de quarta-feira. Isso é uma punição. E aí, como você aprende isso o tempo todo, na vida, diz se você vai ser o chato ou não. E aí, tem um olhar muito interessante do psicólogo para o chato. Por que essa pessoa é chata? E aí, né, ela que vai fazer terapia. Porque eu conviver com o chato vai ser a pessoa que cada vez mais vai ser jogada de lado. Porque ninguém quer conviver com o chato. Mas essa pessoa teve dificuldades, com certeza. Na infância, ela precisa se autoafirmar. Eu sei. Olha como eu sei, olha como eu sou bonito, olha como eu venci. Olha, gente. Né? Tem a necessidade... quer ver uma coisa que eu acho chato? Aí vocês me julguem à vontade, que eu tô super na boa se vocês me julgarem. A pessoa vai viajar. Aniversário de casamento. E eu não tenho 1 minuto de paz no meu Instagram, porque a pessoa só posta foto da viagem. Eu não tenho 1 minuto de paz. Ai, você tá com inveja. Não, gente, você não passeou. Você só ficou tirando foto do lugar. Eu já fui em lugares com o Wagner e eu falei assim, amor, eu vou guardar meu celular. Eu vou desligar meu celular, porque eu estou no parque aquático. O que eu vou fazer com o celular no parque aquático? E tem gente que tem essa necessidade, tá? Tô falando dos extremos. Não tô falando da pessoa que faz um story na viagem. Tô falando gente, a pessoa fez 55 stories e tá, gente, nós já entendemos que você está viajando. Tá bom, obrigada, de nada. Então assim, vai curtir. Não, é a necessidade de olhe. E aí tem sempre uma pessoa perto da gente que tem a necessidade de dizer que venceu, que teve sucesso. Sem falar que sucesso hoje em dia é totalmente subjetivo, né? O que é sucesso? Tem uma pessoa vendendo um negócio aí, não sei nem se é de Taubaté, se é do Vale, mas chegou no meu WhatsApp, aí você que dê conta. Seja rica. Escuta, quem falou que eu não sou rica? Eu me fico ofendidíssima. Seja rica porque blá, 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 blá. Gente, não, seja rica. Se fosse próspero, talvez. Mas aí eu saio do público-alvo da pessoa, entendeu? Tem gente que acha... você vai cair de costas agora que eu vou falar. Você também. Deixa eu já me preparar. Tá sentado? Aqui. Vai lá. Tem gente que acha que ser rico é ter dinheiro. Você acredita? Você acredita? Que absurdo. Tanto acredito que eu já fui uma dessas pessoas. Então, evoluiu. Eu entendo perfeitamente. Eu falei, gente, sério? Aí você vê, eu sou uma mulher, mãe, esposa. Tô com tempo. Sou rica. Eu tô com tempo. Quem é que para tomar café 5 horas seguida? Gente, isso é rico. Eu não vendo meu tempo para qualquer coisa. Né? E aí, eu que lute para escutar o contrário, tá? Porque isso vai completamente o contrário. Quem que ganha? Os meus amigos. Meu filho. Nossa, meu filho riquíssimo, milionário. Ai, vamos... quer uma coisa assim, de coisa de gente rica, tá, gente? Mamãe, eu quero que você faça a almôndega, a comida, mas com... O que ele fala? Com a fumaça líquida. Eu ponho fumaça líquida em tudo agora. Então bote fumaça líquida, tá? Põe um patrocinado aqui da fumaça líquida pra gente ganhar uma fumaça líquida. Gente, é a minha comida que ele quer. E eu vou ter tempo de fazer com ele, sujar tudo,
Não, então, assim, desculpa, a pessoa mandar pra mim, falando, seja rica, o que é rico? O que é rico pra você? Essa não é a pergunta que eu vou fazer ainda, tá? Calma. Ok, O vamos que lá. é rico pra você? Ser rico, pra mim, é estar vivo. Estar vivo. E aí o dinheiro diz respeito à prosperidade, tá, gente? Só que vem gente nos confrontar o tempo todo por causa das nossas decisões, que é o chato. Thaís, mas você poderia estar lá. Thaís, mas você precisa. Quer uma frase de chato? A frase do chato. Marcelo, você precisa. Quem disse que eu preciso? Você que quer que eu precise? Tem uma outra também que é muito interessante, que é, sabia que se você economizasse isso que você faz durante tantos anos, você estaria com tal coisa? Você tem? fez isso? Não. Você tem. Não, mas eu vi no chat GPT que se você fizer... Gente, isso daí descredibiliza tanto. Então, vamos escutar, né, a pessoa que chegou lá. Aí você, considero. Pode ser que você esteja certo, porque você já testou, já fez, já quebrou. Então, vou considerar. Agora, se você quer que eu economize para comprar, sei, uma coisa que nem você tem... vai lá comprar, depois a gente conversa. Exatamente. Bom, você tem alguma coisa... Eu posso te fazer a pergunta? Pode, vamos lá. As pessoas... Nós estamos falando da chatice, tá, gente? Você não é o que você pensa. Tá todo mundo se achando, mas não é nada. Porque não chegou lá, não tem o conhecimento, não teve sangue, suor para ter o conhecimento. Tudo bem? Correto. Se eu perguntar para você, Marcelo, de fato, o que você domina? Qual assunto que você domina? A arte de conectar pessoas. Nossa, respondeu rápido, hein? É isso. A pessoa, aquilo que a gente estava falando. Tá. Por que você acha que é o que você domina? Porque eu me coloquei numa posição onde eu constantemente converso com pessoas. Eu escuto pessoas. Eu me preocupo com a vida da pessoa. Uhum. Eu tiro um tempo para eu entender de onde você veio, o que você fez, o que é importante para você. Eu consigo conectar você com outras pessoas que têm interesses semelhantes. Isso é uma profissão, você sabe, né? É um networker. Exatamente. A arte de conectar pessoas. E uma coisa muito engraçada... Eu tô entrevistando você agora, tá? Obrigada. Bom. Adoro. Que, pra quem me conhece um pouco mais próximo, sabe que eu gosto de anime. Então, na cultura japonesa, desses animes, o personagem principal... A maior força que ele tem é conectar pessoas. Lembra que a gente falou, nada grande se constrói sozinho? Uhum. Eu vivo isso constantemente. Eu acredito. Se não fosse você aceitar, se não fosse a Denise aceitar estar aqui, Sim. se não fosse as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, tirarem esse tempo ou investirem, que eu gosto de usar essa forma de pensar, eu não estaria onde eu estou hoje. É verdade. Então, quanto mais pessoas eu conecto, eu consigo eu consigo absorver, eu consigo pensar de formas diferentes, de ter visões diferentes sobre a mesma coisa. Eu acho que essa é a minha arte. E isso requer... Eu acho não, eu tenho certeza. Eu também tenho certeza. Porque quem acha tem dúvida. Então eu tenho certeza. Eu tenho certeza também. Porque, primeiro, que você respondeu super rápido. E segundo, que você tem autoridade para falar isso. Porque você fica aqui escutando o povo. E aí, cresceu e precisa ter humildade, né? Para escutar as pessoas. Eu tenho certeza que não é tudo que você concorda. Mas você continua escutando as pessoas. Porque uma das coisas que eu aprendi é que existe a minha verdade, existe a sua verdade e existe a verdade em si. Então... E isso acontece direto comigo e com a Hillary.
Quem é? Você não é a verdade. Você. Aí quando dá aquela olhadinha assim, você não é o que você pensa. Eu falo, olha, respeito a sua opinião, mas... Direto e reto? Como Direto. assim, Hillary? Bota lá o microfone pra Hillary. Direto e reto. Eu falo, olha, eu penso ao contrário. E, ainda assim, casamento. Ainda assim, casamento. Ó, tá vendo? É assim que funciona casamento. Qualquer relação. Foi uma outra coisa que a gente tava conversando no GDC, que é a pedra, ela afia com outra pedra. E quando uma bate na outra, sai faísca. Sai. Até que elas dão liga. Se encaixa. Se encaixa. Então, realmente, irão haver conflitos. E precisa. Ou melhor, haverão conflitos. É fundamental ter isso, saber interpretar e buscar uma resposta ou um entendimento sobre o assunto. Nossa estatística de leitura no Brasil é triste. E de educação também é triste. Aí vem a ansiedade, depressão, burnout, tá. Só que, isso que você disse, né, de escutar, você tá evoluindo com a sua esposa e vice-versa. Porque você é a única pessoa que você convive. Quem conhece o Marcelo na real é a Hillary. E quem conhece a Hillary na real é o Marcelo. E aí que entra a chave, isso aqui é o nome de um livro, a chave da persuasão. Como conectar... eu vou fazer a propaganda, mas vocês vão entender. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso, influenciar pessoas. Tá, você quer influenciar as pessoas, fazer amigos, e você não tem a coragem de evoluir escutando seu marido, sua esposa, que é a pessoa que mais vai te dar recurso para isso. Então, assim, o Wagner, vocês conhecem o Wagner. Gente, o Wagner... Não é ele, é o vento. O Wagner, ele é o meu recurso necessário, gente, muito necessário. E eu concordo, ele não tá aqui, mas ele iria dizer, tá? Eu sou chata agora. Que eu também sou um recurso necessário, porque ele é a água, eu sou o fogo, entendeu? É o raio e a calmaria, o arco-íris e o relâmpago. Então, não tem aquela passividade. Vai existir em algum momento, óbvio. Mas isso vai acontecer fora do casamento. E é um treino de guerra, o casamento, para que você tenha, de fato, amigos, influencie pessoas. Escutar. Você já viu, alguém já veio vender curso para escutar? Só curso para falar. Oratória. E ter coragem de ficar com a pessoa que discorda, dormir com ela ainda. Você é louco. Onde a gente se enfiou? Trabalhar com ela? Trabalhar com ela? Eu não tive essa coragem. Vocês já podem dizer que são corajosíssimos. Evoluidíssimos. Tá? Então, eu não vou conseguir mudar a estatística do Brasil. Eu não vou mudar o mundo, mas eu vou melhorar a minha relação com meu marido, com meu filho, isso vai reverberando, e aí você vai atraindo semelhantes. Daqui a pouco, o tanto que essa menina entrega pra mim, às vezes eu tenho até que anotar. Eu não anoto, eu fico assim, anotando as coisas que eu tenho que mandar pra ela. E as coisas que ela me dá. O Benjamin, de novo, né, o negócio de observar. Eu descobri que o Benjamin estava acessando um desenho acho que eu não vou poder falar essa palavra. Eu acho que você vai ter que fazer um pi ou um cortar. Eu vou falar, tá bom? Aí você corta, não sei o que você faz. Não, eu deixo. Você deixa. Era um desenho, um jogo de assassinato. E eu só descobri porque eu observo muito os desenhos do Benjamin. O Benjamin é muito dramático. Não sei por quê. Eu acho que ninguém conseguiu chegar nessa conclusão ainda, mas até o final do episódio aqui do podcast, talvez surja um vislumbre. Não sei quem foi o professor dele, não sei. Ele é muito dramático nos desenhos. E teve uma época que era uma sangueira, né? Era caneta vermelha, as professoras ficavam assustadas, porque
ele ficou com hiperfoco, assim, na Paixão de Cristo. Então, na Páscoa, era cruz e sangue. Cruz e sangue. E aquilo me assustou um pouco. Então, eu guardo os desenhos dele, analiso. Onde que esse menino tá com a cabeça? É o desenho. E eu dei uns desenhos para ela analisar. E ela fez análise, tudo. Não me preocupei. Um pouco preocupei. Aí, depois que ela analisou, fiquei mais tranquila. Mas nós descobrimos que ele estava acessando, não em casa, um desenho, um jogo de assassinato. Porque ele desenhou uma adaga matando um rei. Então, assim, esse conhecimento, o que nós estamos falando, o que é importante de fato, né? É pegar o hábito de ficar rodando isso aqui, porque isso aqui, quer dizer, vocês não fazem, só eu, tá? Passou 40 minutos, gente. Será que eu tenho coragem de pegar 40 minutos e estudar sobre comportamento infantil? Né? Sobre como otimizar o meu tempo e não se tornar uma mulher caótica que quer fazer tudo e não conseguiu fazer nada no dia e depois fica falando que não teve sorte. O dia não foi produtivo. Ai, pega um livro aí de organizer. Né? Gente, eu sou apenas... papo de chato. Você é só dona de casa? Morreu. Gente, só dona de casa? Como é que você tem coragem de falar isso? A ousadia de falar só isso. Só dona de casa, velho. Você tem noção do que é uma pia? Cara, às vezes eu vou... Depois do churrasco? Eu vou lavar o banheiro com a Hillary, que ela me puxa. Eu falo, gente, meu Deus, essa mulher vai pro céu. E tem gente que gosta de lavar banheiro, viu? Cara, eu odeio fazer isso. Tem gente que, se realiza. Denise. A Denise, ela ama mais lavar um espacinho no céu pra você também. Cara, tem um negócio que me tira assim, dá trabalho. Cara, horrível. Dá muito trabalho. Mas... E é aí que mora o conhecimento. Eu vou conversar com uma pessoa, você sabe plantar uma árvore? Pode morrer. É ler um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. Ninguém vai morrer. Porque ninguém mais quer ter filho, ninguém quer ler um livro e plantar árvore. Todo mundo quer ter só suculenta que não morre. Como é que vai plantar árvore? Então pode inventar outra frase, tá, gente? Inventa aí. Então, é colher com essas pessoas do micro e macro ambiente o conhecimento suficiente para você elevar o nível, sabe? E como que você lida com essa situação estando professora? Marcela, agora eu vou perder a amizade com você. E estudante? Então, deixa eu tomar uma água. Isso é um desafio que eu me meti para conseguir ser uma terapeuta funcional. Porque isso vai vir no consultório. Então, quando a psicologia, ela veio para mim de uma maneira assim, você não tem recurso, tá, Thaís? Beleza? Você ainda não tem recurso. Porque chegava um cliente de consultoria e eu mandava pro psiquiatra. Eu indicava. Vai no psiquiatra, vai no psicólogo, faz terapia. Será que você não precisa ser medicado? E beleza. Mas aí eu tenho uma natureza, de novo, fica atento ao seu design, por favor. Não fica só... por isso que eu perguntei, o que você domina de verdade sem ler nenhum livro? Sem dar referência de nenhum autor? É o Marcelo pelo Marcelo, por Marcelo. É aquilo que só você viveu. Não tem como alguém copiar. Se copiar, é a outra experiência ainda, né? Mas eu não tinha a experiência de ter superado esse desafio ainda, que é dar conta da massa, que é a coisa mais difícil que tem. Então, dentro de sala de aula, como professora, tutora, enfim, tem pessoas ali que você sabe exatamente o que vai acontecer com elas. Não vai formar, não vai programar. Vai formar e não vai mudar de emprego. Vai formar, não vai formar. Vai mudar de vida. Esse aqui já mudou de vida sem formar. Então, a sala de aula te traz, assim, muitos recursos de transformação. Porque são muitas vidas ao mesmo tempo te
trazendo demandas que você não tem o recurso, mas você tem uma ideia. Só que eu preciso desenvolver a técnica de devolver com ética. Aí entra a psicologia. Porque essas pessoas vão vir fazer terapia comigo. E como é que eu vou? A pessoa vai contar uma coisa pra mim e eu vou ficar assim, ó. A pessoa vai sair na hora, vai me denunciar pro Conselho Federal de Psicologia. Então, é isso que eu preciso refinar. E, enquanto professora, é mais fácil. Enquanto aluna, misericórdia. São 80 alunos na minha sala. Agora eu vou ganhar uns colegas e vou perder outros. Mas esse era um risco calculado, tá, gente? Porque eu sabia que talvez ia surgir essa pergunta. Mas eu tirei uma nota muito baixa esses dias, né? E aquilo me destruiu, Marcelo. Eu tive um chilique. Vocês dão chilique? Eu dei um chilique. Como assim? Eu tirei nota baixa? Faz muito tempo que eu não tiro nota baixa. Chilique. É o show do lobo. Eu acho que eu falei disso da outra vez. O show do lobo é quando você grita. Nossa, analista gritando. Gente, eu sou normal. A sua necessidade não foi atendida. Porque o que eu tava esperando lá? Eu tava esperando vários filósofos à destra do Deus Pai me dando conselhos de como ser uma psicóloga. Então, ali tá todo mundo aprendendo. E aí eu tirei uma nota baixa. Lembra do chat? Eu não fiz no chat. As pessoas que fizeram no chat tiraram nota. Eu não fiz no chat, tirei nota baixa. Nossa, aquilo destruiu. O aprendizado. Aí entra o psicólogo que eu entrevistei. Ele falou, você vai sofrer. Por que você vai sofrer? Você vai perder. Thaís, perde. Perde, você tem coragem de perder? Eu preciso perder em paz. Então, aquilo me deixou tão mal. O que te deixa mal é o que você mais precisa arrumar. Aquilo tá quebrado. Mas quando você fala perder, qual é o significado de perda? Nesse caso, que a minha autoestima é altíssima. Né? Então eu fiquei. Quem você tá pensando que é pra tirar? Você tá achando que você ia tirar 10 em tudo? Que você já é consultora de DH há anos? É claro que fazer uma análise de um filme ia ser uma coisa muito fácil, né? Por que você acha que só porque você entregou você tem que tirar uma nota? A parte acadêmica te mói, porque ela nem sempre é o que você tá esperando. Então ela valida que você não é o que você pensa. E aí, eu fiquei tentando procurar respostas. Insuportável. A chata. Tá, gente? Eu sou chata às vezes. Porque aí entra uma outra questão, que é, por exemplo, você tá sendo validada por uma outra pessoa. Sim. Isso daí, Ai, desculpa, onde que eu fui me enfiar? Porque às vezes a pessoa não é a pessoa que você admira. Entendeu? Não tem. Você vai questionar a autoridade e a capacidade técnica dela. Essa parte aí é a parte mais desafiadora. E isso daí. Nossa, se alguém tiver o cerne da coisa, vai conseguir replicar isso e vai se identificar para qualquer área da vida. Mas isso acontece, é a injustiça. É a injustiça. E aí o que eu tava querendo? Autojustiça. Eu vou fazer a minha justiça própria, vou recorrer à coordenação, afinal de contas. Eu sou muito legal. E aí eu falei, será que eu estou muito louca? A coordenadora falou assim, eu acho que você está muito louca. Por quê? Calma. Você vai dar um chilique por causa de uma nota baixa? É sério? E aí o que isso me ensina, né? Não é a nota, análise. Thaís, volta para análise. Não é a nota, eu preciso ir além. Eu preciso olhar além da nota, porque nem sempre eu vou acertar, inclusive com o paciente. O paciente vai falar assim, você não está me ajudando. Mas aí é dele, não é meu. Aquela nota, eu fui avaliada pelo professor, é a perspectiva dele, não a minha. Então, a hora que eu comecei a fazer isso, depois de muitas horas de mentoria com a minha amiga, orei, esbravejei, falei, nossa, eu vou ter paz nisso aqui,
vou devolver, vou estudar, volta, né? Volto. Calma, volta. Vou estudar e na próxima eu vou melhor. E foi exatamente o que aconteceu. Aí entrou o trabalho. O trabalho do trabalho. Eu tive mais trabalho ainda. De acordar 4 horas da manhã. Isso aqui não é mérito, não. É obrigação, tá, gente? Ai, mas tem filho. Você não escolheu fazer uma faculdade? Dá conta. Você não é a extraordinária. Dá conta aí. Acordar mais cedo, dormir mais tarde. Você não é só um diploma. Eu não tô ali pelo diploma. Eu preciso, assim, é uma coisa pessoal minha. Eu quero ajudar de fato, porque o psicólogo não vai resolver sua vida, tá? Mas ele, claro, vocês já sabem, óbvio. Mas ele vai te conduzir ao caminho. Então, eu tô indo no psicólogo e não resolveu nada. Nossa, mas ele não vai resolver mesmo, querida. Você que a parte mais difícil é você que vai fazer. Então, na minha vez de fazer a parte mais difícil é isso aí, aceitar o não, é perder. Tá bom, gente, perdi, beleza, tirei nota baixa, só que pra mim trabalha muito com ego, porque as pessoas sabem que eu sou professora. Os alunos lá sabem que eu sou professora e eles souberam da minha nota. E eu fiquei com mais vergonha disso. Mas calma, Thaís, é isso que te define? Aí você precisa voltar. O voltar que é difícil às vezes. Calma. Nossa, essa nota que define a Thaís? Calma. Mas aí eu precisei de gente pra falar isso pra mim, entendeu? Entendi. Marido. E isso foi horas. Dias. Certo? Então, ok. Lembrando que você é ser humano, como todo mundo. Eu sou super que não humana. Estamos aqui... Extraterrestre, não. Eu acredito em extraterrestre, mas ainda não sou. Você teve os seus picos. Sim. E aí você teve uma alma que já tá lá no céu, já tem um lugarzinho no céu reservado. Olha a aura dela, como é boa. Pra trazer você de volta, do tipo assim, sabe aqueles tapas na cara? Sim, e precisa se recompõe, ter. Mulher. Porque se tivesse uma pessoa falando o contrário pra mim, eu ia ficar pior. Entendeu? Você precisa de pessoas evoluídas perto de você, porque se a pessoa falar, processa! Não, com certeza você não tirou isso de te inflamar. Eu poderia concordar, talvez. São as influências, né? Nós somos influenciadores de tudo. Que critério que você utilizou pra na hora que deu esse pico de... Sou burra? Meu Deus. Nossa, que burra! Você foi pra Denise e não pra outra pessoa? Porque a Denise, ela faz uma análise crítica do ambiente seguro, de um jeito muito seguro, que eu não fico com coragem de ficar com raiva dela. Conte-me mais sobre isso. Então ela fala com uma calma assim, e ela consegue analisar sem estar lá, porque ela é um ser, assim, com certeza ela é um avatar de uns 200 anos. E ela me conhece tão bem ao ponto de saber o que eu ficaria chateada. Então, eu vou modular isso. Então, ela tem esse dom, que é um dom mesmo. De falar a pior coisa com as melhores palavras. Então, assim, ela não falou a pior coisa, não foi o caso, tá, gente? Mas esse é o dom dela. Mas de falar, será que talvez vamos tentar outro caminho, lá. E ela me dá o poder de refletir sobre o contrário. Então eu levo muita coisa para ela que resolva para mim, né, advogada. Ela que resolva. Então eu não tenho esse recurso, ela tem. E eu só falei com 2 pessoas. O marido, que conhece o suficiente, e a amiga, que conhece o suficiente. Não tem outra pessoa que eu vou me expor a esse ponto, né? Só no podcast, né? Pra falar que é burra. Mas que já tá resolvido. Se eu tivesse no Chilique, eu jamais falaria isso. Você entendeu? É reverter a coisa, mas levar para as pessoas que não vão fazer fofoca da sua vida. Uhum. Que não vão te ridicularizar. Porque num momento de chilique, você conta a sua vida para quem não deve. E aí, às vezes, esse é o chato. Nossa, lá vem a Thaís achando que tinha que tirar nota. Gente, você tá sabendo que a Thaís, blá, 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 blá.
Entendeu? E aí você cria você cria uma situação e depois você não tem como bancar a consequência daquilo. Então, lembra do ambiente seguro? Nós podemos ser os chatos ali para as pessoas que vão nos devolver, ó, meu, discordo de você, tal coisa. Então, as amizades, o marido, a família, a gente precisa ter o ambiente seguro, né? A gente vive comunidade. Então, escolhe aí. Faz uma lista. Se você não tem nem 3, começa a ter, então, né? Porque, meu, sozinho é caótico. Como equilibrar tudo isso e ainda ser cristã? Nossa. É que não daria. Eu não equilibro nada, pra começar. Entendi. Você só joga pra cima, o que tiver caindo, você pega e joga de volta. A gente joga pra Deus, né? Devolve pra Deus. Não, é brincadeira. Na verdade, tem um meme ou uma figurinha. A gente se comunica muito por figurinhas, né? Que é um urso panda chutando as coisas, virando carrinho de supermercado dos outros, buzinando, batendo no carro dos outros. Aí embaixo tá escrito assim: essa sou eu sem Jesus. A vontade existe? Aí não vamos ser hipócritas. Claro que existe. E às vezes você até faz. Mas aí como é que... Aí eu tô numa igreja que todo mundo da cidade é da igreja. Eu não tenho paz para buzinar. Eu não tenho mais essa vantagem, né? Eu não posso ser humana de falar assim, oh! No trânsito. Não posso, porque eu vou dar de cara com a pessoa na igreja. Isso é uma coisa. Segunda coisa, eu trabalho num lugar que quase a cidade inteira estuda. Então também eu não tenho paz de ser humana o suficiente de xingar ninguém. Porque a pessoa vai me ver na faculdade. O que é o extraordinário, né? Que eu falo muito, 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 muito. É voltar, gente. Fala assim, nossa, Deus. A oração é sempre assim. Me ajuda a viver esse dia. E eu falo todo dia isso. Porque já começa na porta da escola. Com o hominho parado na faixa de pedestre, esperando ele sair da faixa para passar. Nós não temos um pavio longo. Ninguém, todo mundo agora se você não é, então não é para você. Mas nós temos o pavio curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo. E a gente tende a responder sempre atacando de volta. O que é o atacar de volta? Às vezes, inclusive, até ficar em silêncio. Não vou falar. Vai doer. Ela não vai saber. E você ter uma fé que te dá paz sobrenatural para dar conta disso, porque na verdade o mundo é caótico faz tempo, né, gente? Isso que não é de agora. Ai, na minha época não tinha isso. Gente, o que Nabucodonosor fez lá? Pegou todo mundo de escravo, escravizou todo mundo. Ai, o povo ficou gente, exílio. Você já ficou no exílio? Você sabe o que é exílio? Dá um Google. Exílio. Ficar no deserto. Criar filho. Não ter internet. Então, assim, sempre teve um caos. Sempre teve. Algumas pessoas falam, inclusive uns parentes aí, falam assim, não, eu não teria coragem de ter outro filho neste mundo. Olha o Hillary pra cara da pessoa. Que mundo? Em qual mundo você teria coragem, então? O planeta. Porque o caos sempre existiu. Agora, seja honesto e fala, eu não teria coragem de dar o meu tempo, investir o meu tempo, perder dinheiro para criar o meu filho nesse tempo, porque esse é o preço. É exatamente esse preço, Marcelo. Aí você foi bem mais a fundo do que a narrativa ali. Você mergulhou mesmo. Tipo, qual é realmente o problema? O que te limita, na verdade? O que você não quer abrir mão? Isso. Porque é uma narrativa muito, né, muito superficial você pegar e falar... Te isenta, né, da responsabilidade. Não quero, a culpa é do mundo. Não é minha. E quando você vai na raiz, no cerne da coisa, você entende que ela não quer abrir mão. Não quer. E são muitas coisas que você precisa abrir mão. Por isso que a maternidade é a coisa mais maluca.
É a melhor aventura que você se mete na vida. Que isso? Meu, primeiro que você vira um ninja. Você vira psicólogo, você tem várias opções de vida na maternidade. O que você perde? Você perde dinheiro. Você perde aplausos. Mas você ganha tantas outras coisas que, de verdade, as pessoas não estão interessadas nisso. Então, o mundo sempre teve as suas dificuldades, né? E aí é você se apegar a quem te traz um pouco de sanidade. Aí é espiritualidade, é você orar, é você ter seu tempo com Deus, é você pedir para Deus te orientar naquilo. Nós temos uma experiência muito louca, eu e ela. Que no podcast de cristão feminino a gente fala sobre. Mas, de amizade, sabe? Quem são as pessoas que você está escolhendo? Aí é aquilo lá, né, que todo Instagram coloca para você. Quem são as pessoas da sua lista que você ligaria de madrugada? Quem são? E quem é a pessoa que você acudiria de madrugada? Porque tem as pessoas que te ligam também que, olha, você fala, liga para outro, né? Então, é mais ou menos isso. Nós estamos num ambiente em que temos pessoas sabendo tudo e não te ajudam em nada. E pessoas extremamente fúteis. Então, assim, gente, quer uma declaração de amor na vida, hoje em dia? Mudança. Mudança. Não tem gente para ajudar numa mudança. Gente, antigamente as pessoas, todos os parentes, os vizinhos, muda, vamos lá ajudar. Ninguém precisava fazer almoço, não, para fazer mudança. Hoje em dia, para você fazer uma mudança, você tem que contratar as pessoas. Porque não tem gente para fazer isso de graça. Então, quem tem... Se seu parente montou seu guarda-roupa lá, sobrou uns 200 parafusos, mas o guarda-roupa tá lá, é uma declaração de amor. Então, é por isso, as pessoas estão cada vez mais na sua. Cria um ambiente seguro pra você que vai dar bom, tá, gente? E para de falar que o mundo tá difícil, porque o mundo sempre foi difícil. Nossa, sempre foi muito difícil, inclusive de guerras, né? E é isso. Eu vou pedindo a Deus que me ajude nesse dia, me ajude neste dia, me ajude neste dia. Me ajude neste dia. Hoje eu não vou sair de casa, porque eu tenho juízo e eu estou insuportável. Então eu vou ficar em casa, me ajude neste dia. E aí bancar, né? Tem as consequências de ficar o dia inteiro em casa. É isso aí. Então, você não é o que você pensa, pare de ser chato. Não seja chato. Para de ser chato. Vai, elogia o outro. Contribui. Se a pessoa conseguiu o que você queria, alugou a casa que você queria, comprou a moto que você queria, elogia. Se você tá com inveja daquilo, se aquilo doeu em você, vai tratar. Se tá doendo o que o outro conseguiu primeiro que você, vai tratar. Daí você vai ser o legal da roda. Thaís, ano passado você falou que o seu sonho era morar numa chácara, ter a sua casinha lá. E aí, realizou? Então, temos uma chácara. Temos, né? Mas ainda não é do jeito que eu quero. Ela é compartilhada, né, com os meus irmãos. Mas o que eu quero... Primeiro que roça, assim, mato, é uma coisa que me conecta muito com Deus. E às vezes eu tenho um espírito de pessoa de uns 90 anos, né? Então eu gosto de ficar lá olhando o que os passarinhos estão fazendo, tucano. Qual é o passarinho que vem, em qual hora, por quê, o canto dele. E eu ainda não tenho esse lugar que eu vou pra lá e fico lá sem ninguém me perturbar. Não. E não pode ter internet também. Mas é só desligar, né, o celular. Ainda não. Mas estamos próximos. Bem próximos. Perfeito. Então, você diria que o seu sonho continua o mesmo? O mesmíssimo. Eu acho que esse é o maior sonho agora. Ok. Aonde você se vê daqui a um ano? Daqui a um ano, no meu segundo ano de psicologia. O ano que vem você me chama de novo, tá? Porque eu acho que a situação vai ser um pouquinho diferente. Eu fiz um monte de amiga na faculdade. Daqui a um ano eu vou estar no segundo ano de psicologia. Daqui a um ano eu vou estar me alimentando melhor ainda, porque eu fiz aí uns desafios. Tô lendo uns livros muito loucos de alimentação. E com o meu ambiente seguro
mais unido e tomando café com um monte de gente, mais gente, talvez com o meu podcast, quem sabe, né, gente? Já pensou? E que mais? Futuro a Deus pertence. Mas quem quiser tomar café comigo até chegar ao futuro, é só chamar. Café, qualquer café, tá, gente? Eu tomo. Com açúcar, sem açúcar, com adoçante. É só chamar que eu vou. Show de bola. Uma mensagem que você queira deixar para quem tá assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast e tá registrado isso que você falou. Ano que vem eu vou te cobrar. Para de ser chato, adquire o seu conhecimento, se isola um pouco, escolhe uma coisa difícil para fazer, sabe? Respirar e falar assim, olha, eu escolhi essa coisa, porque tem muitas, todos os dias. Aí você não quer escolher nenhuma, você vai ser vai ter 40 anos, não vai acrescentar nada numa conversa, já pensou? Credo. Então você escolhe uma coisa difícil e vai até o fim. Isso vai fazer muito bem para você, não vai fazer para o outro. Isso também não é instagramável. Então, vamos ver se você tem coragem de fazer. Mas isso te acrescenta como ser humano, como mãe, como filha, como profissional. E te dá coragem para enfrentar desafios que você fala, nossa, Deus, coitada lá, tá sofrendo porque perdeu o emprego. Mal sabe ela que... Ó, isso daí não tem coisa que pague, gente. Não tem chat que te ajude. Quer dizer, ele vai te ajudar. Mas escolhe uma coisa difícil e vai até o fim. Uma coisa não instagramável, uma coisa que só você pagou o preço para fazer. Isso daí é honra, coragem. E pede para Deus para te ajudar, tá bom? Show de bola. E esse daqui? Vamos falar sobre esse daqui. Esse daí, gente, isso aqui é para começar a conversa. Eu tenho um e-book. Você sabia que eu tenho um e-book? Tenho Sabia? e-books, né? E aí, é assim, qual que é a dificuldade do network? Ai, gente, network é uma coisa também que... Network orgânico, salvo engano. Isso mesmo. O meu e-book se chama Networking Orgânico. Isso. E aí eu ensino lá a você a começar um diálogo. Vai falar do tempo. Mas o que eu vou falar? O Pitch Elevator. Gente, sério? Você tá ainda no Pitch Elevator? Não conseguiu fazer o Pitch Elevator? O pitch é uma coisa super importante. O problema é que você aperta o botão do superficialidade ou do ator e aí você começa a falar com uma voz que não é sua, com sotaque lá do Rio de Janeiro, sendo que você é de Taubaté. E, mano, você fala assim, gente, por que ele tá falando desse jeito? Pra fazer o pitch. Mano, não vai conectar. Então, aí eu virei cartomante. Entendeu? Olha só, então vamos lá, né? Vamos no exemplo prático da coisa. Isso, vamos começar um diálogo, que é esse joguinho aqui, Eu Já, Eu Nunca. É um joguinho infantil, não sei pra onde que eu mostro, mas vai mostrar depois em algum lugar. Que é Eu Já, Eu Nunca. E aí você começa uma conversa assim, simples, gente. Eu já, eu nunca o quê? Vai, pega aí, qual que você tirou? Eu já, eu nunca, por quê? Culpar uma pessoa por algo que fez de errado. Eu já, muitas vezes. Que isso? Por quê? Por quê? Porque eu tenho coragem, né? Só não tem juízo. Boa, você. Mas aprendi, porque eu também levei cada uma. Nossa, olha isso. Se apaixonar pelo namorado do melhor amigo. Não, pelo namorado, não. Ou namorada. Não tive isso daí. Mas pela namorada do... Já, foi até um testemunho que eu não só me apaixonei, como... Casei. Não, eu peguei. Eu peguei. Mas não era a Hilary. Foi um dos pecados meus dentro da igreja. Que tá no outro podcast. Tá no HonraCast, Tá. Então... É a humanidade da pessoa, porque você vai comprar do Marcelo, na real. Eu não vou comprar do personagem Marcelo. Uhum. Então, isso daqui serve para nos tornar humanos de volta, porque a gente quer ser o boneco, um avatar que não tem sentimentos, que não tem problemas, que não tem desafios, e isso aproxima as pessoas. Que daí você vai falar, eu já também. Agora essa pessoa começa a tirar, eu nunca. Não, eu nunca. Escrever na porta do banheiro da escola, eu já. Muitas vezes, inclusive no ônibus. Ter sido abordado por um estranho na rua e fazer fofoca com ele. Nossa, muito, muito. Apesar de não poder conversar com estranhos. Então, assim, isso vai conectando. Isso é orgânico, isso não é ensaiado. Isso é legítimo.
Já dei o exemplo do quadro legítimo. O que é uma coisa legítima? É uma coisa original. Não tem. Quem que vai te ensinar a ser original? É um quebra-gelo desse aqui. Eu nunca. E isso começa um diálogo ali, quebra o gelo, e aí você tem coragem de ser você. Você acha que a pessoa não vai comprar de você só porque você gesticula demais ou fala demais? Isso é uma mentira. Quanto mais você ensaiar para ser outra pessoa, menos você vai vender. Porque dá muito trabalho ser outro. Muito trabalho. Isso no meio feminino é muito presente, né? Inclusive, as pessoas estão com as caras todas iguais. Você já percebeu? Ai, não vou poder falar o nome. Esses dias eu vi uma funkeira que estava a cara de uma cantora gospel. A mesma cara. O mesmo cabelo. Eu falei, ué, tá cantando funk agora? Eu fui ver. Eu achei que era cantora, tá, gente? Gospel. A mesma cara. Por quê? Isso conecta. Porque o bonito chama atenção. Então, você ser original é um desafio. Né? Tem que ter coragem. E aí no networking orgânico é mais ou menos isso. Como é que eu começo um diálogo? Como é que eu quebro o gelo? Eu não tenho o que falar. Eu tenho que falar. Às vezes a pessoa quer enfeitar tanto o português que ela inventa uma palavra que não existe. Né? Tipo, seja. Né? Não... Caramba, né? nossa. Então assim, fala de boa. Fica quieto lá, fala de boa. Seja você. E alguém vai conectar com o seu jeitão. Você não vai vender para todo mundo. Tem um monte de advogado, um monte de matemático, um monte de engenheiro, um monte de loja de semijoias. Mas alguém vai conectar com o seu jeitão. Se você ficar copiando os outros, vai dar tanto trabalho, você vai desistir. Então é isso, por isso que eu trouxe. Eu nunca é uma boa ferramenta para você começar a desenvolver uma conversa, iniciar uma conversa. Tanto para negócio, quanto, né, uma conversa difícil. Isso aqui é legal para quebrar gelo quando briga com o marido. Vamos jogar eu nunca. É legal. Gente, esse foi o nosso bate-papo com o Thaís Machado. Foi um prazerzaço poder trocar de novo. É enriquecedor, sempre. Eu amo. Bom. A gente ficaria aqui horas e horas. Denise, obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado, Hilary, meu amor, por mais esse episódio sensacional. Obrigada, Hilary. Parabéns a você que ficou até o final. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda para aquele seu amiguinho chato que precisa deixar de ser chato. E se você se identificou e você está se sentindo um pouco chato, acho que tô muito chato. Já tem ferramentas suficientes para você, né, melhorar ali um pouquinho, começar essa transformação e se tornar um ser menos chato. Menos chato. E lembrando que é sempre aquele chato desagradável, tá, gente? Não é aquela mãe que pega no pé pro filho estudar, não. É o chato inadequado, tá bom? Tem os chatos que precisa, mas não é desse que nós estamos falando. Obrigada pelo convite. Eu amo esse ambiente. Falo. Aqui eu me realizo. Eu me realizo, né? Obrigada, Dê, por ter vindo, minha amiga. Hilary, obrigada também, tá? E é isso, gente. Deus abençoe. Até a próxima.